Olá, bom dia, ouvintes da Vibe Mundial novamente. Eu e Nakam Murasan estamos aqui agradecendo a vocês pela audiência e agradecendo ao Pai por mais esse dia de hoje. Bom dia, Nakam Bom dia. Bom dia. Olha, gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha carreira, o que é que veio acontecendo, né? E como é que isso tudo aconteceu. Eu vim de uma família muito pobre, né? Naquela época, eu nasci em 48 e 50, 60, todo mundo acredito que passou por alguns perrengues, né? Não havia muitas pessoas ricas, mas tinha sim as pessoas que, os imigrantes, por exemplo, eram todos pobres, né? Com uma raríssima exceção de um ou outro que tinha um pouquinho mais de dinheiro, né? Enquanto que nós, meus pais imigrantes, não tinha dinheiro nenhum, né? Então, nós passamos por várias necessidades, muitas necessidades, como todos os filhos de imigrantes e imigrantes daquela época. Então, foi uma infância bem complicada, uma infância, vou falar assim, naquela época sofrida, mas hoje eu vejo que não foi um sofrimento, né? Porque tudo valeu a pena. E então... mas assim, foi uma família que estávamos juntos, né? Todos num teto, né? Quando tínhamos o teto para morar. Dormi feito cachorrinhos em porões, mas eu dormi feliz com meus pais, né? Porque hoje a gente sente até saudades, né? Mas enfim, foi assim, o que eu quero dizer, não estou me fazendo de vítima não, né? Mas assim, como foi a minha infância, como foi dolorido, né? Teve as doenças, teve tudo mais, né? Bom, enfim. Eu fiquei com o problema da artrite já muito cedo. Aos 29 anos, eu comecei com esse processo. Então era dos anos 70, né? Eu nasci em 48, se foi com 29 anos, 30, vão ser 40, 50, 80, 1980 por aí. Então, esse processo da artrite, né? Eu me lembro tão bem, foi em junho, foi numa festa junina, né? Em que teve esse gatilho todo, porque eu ficava na fogueira e aí ficava na pia, fogueira e pia, né? Naquela época fazíamos fogueira de São João, lembram-se? Né, com muito doce lembranças. Mas aí então é que teve o gatilho todo de friagem com o calor. Bom, claro, esse processo da artrite foi muito difícil, né? Quando eu fiz os exames médicos, que o médico olhou bem para minha cara e disse: você não tem cura, você vai ter que conviver a vida inteira com isso. Naquele dia em diante, né, ou naquele próprio dia, quando ele me deu esse diagnóstico, eu não sei de onde eu peguei aquilo do fundo do meu coração e falei assim: eu vou me curar e o senhor vai ver. Então, quer dizer, já neguei. Naquela fase eu neguei. E vocês sabem que a artrite, ela quando está no começo, é uma coisa muito dolorida. É muito doído mesmo. Principalmente quando se vive na ignorância, entre aspas, né? Comendo açúcar do jeito que eu comia, como eu falei para vocês um dia, várias vezes, aliás, aqui na rádio, né? Que na minha casa eu consumia, no mês, entre 18 a 20 quilos de açúcar. Porque eu era forno e fogão. Conforme eu fazia a comida, eu estaria fazendo um bolo no forno. Não havia um dia que você chegasse na minha casa e que não tivesse algo para te servir, algo gostoso para te servir. Então, eu fui uma mulher que assim gostava de cozinhar, provavelmente porque a vida era amarga, continuou amarga, né? E eu procurava esse escape nos doces, né? Outra coisa que eu me lembro muito bem, meu intestino não funcionava, tá? Meu intestino não funcionava mesmo, ele funcionava tipo assim, a cada 10 dias, sabe? E era assim, não é que funcionava, é que evacuava aquelas bolinhas pequenas, por causa de muito açúcar, né? Hoje a gente sabe. Então, para quem consome muito açúcar aí, já sabe como é que vai ficar o intestino, né? Então, esse foi um dos grandes problemas de eu ter tido artrite. Então, a minha alimentação era muito errada, né? Como eu falei, a ignorância daquela época
né, em que a gente vivia com as vendas nos olhos. E então, esse processo da artrite, ele foi indo embora, porque ele é uma sensação assim de que um caminhão passa em cima do seu corpo, moe tudo e deixa você viva. Essa era a sensação que eu passava para minhas filhas. Eu falava assim, eu tô sentindo isso. Então eu me lembro de um belo de um dia, minha sobrinha estudando psicologia e tal, e ela falou assim, ai tia, você está em depressão. Mas, sabe, uma coisa eu digo para vocês, chegava um dia que eu estava deitada no sofá, sem poder me mover, sem poder assim virar o rosto, a cabeça, porque doía tudo. As lágrimas empoçavam nos olhos e eu não conseguia virar de lado para as lágrimas cair. Depois que empoçava, então caía dentro do ouvido, sabe? Era um processo muito doloroso. Então ela disse que eu estava em depressão. Mas, apesar de estar deitada com toda aquela dor, eu falava, não estou em depressão, nunca vou entrar em depressão, nunca, não quero, não posso, sabe? Então, para isso tinha muita coragem, a minha mãe, meus pais eram de muita fé. Então, eu acreditava assim que sempre Deus estava comigo e nada estaria contra mim. E que depressão, essas coisas ruins não aconteceria comigo, né? Então, eu sempre tive essa fé. Por que eu estou falando tudo isso? Porque ainda muitas pessoas se sentem vítima do destino, né? Muito vítima do destino, fala que aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque meu marido me abandonou, meu marido me traiu, meu isso, meu aquilo, sabe? Que aconteceu com isso na minha infância. Então, cada um com seus problemas, todos nós temos problemas. Você tem, você é minha ouvinte, você é meu ouvinte, todos nós passamos por algum perrengue na vida, né? E eu nessa época era casada com 4 filhas e meu marido, infelizmente o falecido marido, era alcoólatra. Então quer dizer que essa escola que Deus me colocou, né, na vida, foi uma escola rígida, tive que aprender as duras penas. Mas só que assim, sabe, sempre mantive dentro de mim aquela esperança de que eu sairia uma vencedora, sabe? Então, só pelo fato de você falar, não vou entrar em depressão, não posso entrar em depressão, você já tem uma força interior muito grande, sabe? A tua mentalidade já muda, porque você começa a entrar numa frequência diferente. Então, naquela época, quando a gente é jovem, sabe, nós não escolhemos amizades. Acha que aquela vizinha ou aquela pessoa que apareceu na tua vida já é amigo, tudo é amigo, né? Mas não. Nós temos que contar nos dedos. Os amigos, na verdade, podemos contar nas mãos, assim, de uma mão só. Quantos dedos tem? 5? Será que nós temos realmente 5 amigos? 5 pessoas que nos levantam, 5 pessoas que nos dão força, 5 pessoas que você pode contar, ela pode contar com você. Note isso. É igual um companheiro, seu marido. Se ele é um marido bom, que você está tantos anos com ele, não é? Então, ele é um amigo teu também. Então, assim, teve um ditado muito especial que fala assim, se hoje estou de pé, é porque fiquei em ombro de gigantes. Então, quando nós estamos em ombro de gigantes, quando nós estamos de pé em ombros de gigantes, significa que você toma cuidado com as suas companhias. Porque tem aquelas companhias, sabe, que te acrescenta, sabe? É um cigarrinho, uma cervejinha, um papo, uma fofoca, um isso, um aquilo, não é? E nós pensamos que a vida é assim, não é assim. Nós temos que procurar, sabe, ver o que está na nossa frequência, o que aquela pessoa está passando para nós. Vocês notaram que sim, se tem amizade que chega em casa, que ela é negativa, às vezes até um pé de avenca seca, sabe? Você fica mal, a tua casa fica escura, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com essas amizades.
Não é que nós temos que fechar a porta, nós temos que nos proteger e orar para ela, para que melhore essa frequência e começar a sair dessa frequência, né? Porque frequência ruim você atrai também, né? Tem a lei da atração, tudo depende de você, dos seus pensamentos. Olha só, tem um grande exemplo. Às vezes você está pensando assim, puxa vida, faz tempo que eu não ligo para fulana, e como é que será que ela tá? Ai, mais tarde eu vou ligar. Dali a pouco ela liga para você. Olha só o que é frequência, não é? Então, isso é uma das frequências que você pode melhorar para você na tua vida, né? Eu passei por essa escola rígida, né? Essa escola com muita rigidez. Eu tive que passar, tive que transpor tudo isso, todas essas pedras, espinhos e tudo mais, para mim estar aqui, né? Então, hoje, quando nós falamos sobre a vida, eu falo sobre a psicologia da vida, porque eu passei por tudo isso. Tenho 4 filhas e, claro, todas elas me deram trabalho, como a maioria dos filhos dão, porque filhos só mudam de endereço, não é? E hoje, com 73 anos, eu posso me dar por feliz. Por quê? Porque, graças a Deus, eu tenho minhas filhas criadas, casadas, separadas, cada um com seu problema, mas só que hoje eu enxergo, né, de uma forma diferente. Cada um é cada um. Não é porque foi bom para mim. Então, uma vez falaram para mim, ah, mas você tem um Nakamura, eu não tenho. Eu falei, olha, mas às vezes, de repente, um Nakamura da vida fosse o seu companheiro. E esse companheiro, você brigaria com ele, você discutiria com ele, você não era feliz com ele, né? Então, veja bem, o que é bom para mim não é bom para você, né? O que é bom para nós não é bom para os outros. Mas, se nós mudarmos essa frequência, quando nós falamos em frequência, vibração, pensamentos, principalmente pensamentos. Veja, tudo começa pelo pensamento. Olha como estamos nessa situação, nesse momento, né? De repente, aconteceu tudo isso, todo mundo está falando, meu Deus! Vocês notem como o ar está pesado, né? Vamos melhorar isso, vamos falar, deixa tudo na mão de Deus. Puxa, nós sobrevivemos até agora. Olha só, eu falei um pouquinho da minha história para mostrar para vocês como a gente pode sobreviver a tudo. Se nós passamos por tantos momentos difíceis, se nós passamos por doenças que não existia ainda antibióticos, ainda não existia assim, essa facilidade de médicos como hoje tem, não digo entre aspas, né? Mas não tinha alimento como hoje tem, né? Tantas saídas, não existia, era só aquilo e olhe lá. Sabe o que é derrubar uma febre com alho e folha de banana, deitada em cima de folha de banana, gente? É isso que nós fazíamos, porque era só isso que nós tínhamos para tirar essa febre. Ah, todo mundo pegou cachumba lá em casa? Todo mundo pegou cachumba. Então, era na folha de banana que nós dormíamos para ficar fresquinhas. Olha só, essas lembranças são muito fortes. Enfim, todos nós temos uma história. Nós superamos tudo isso. E por que nós vamos ter medo agora? Por quê? Sabe? Então nós temos que ser mais do que nunca fortes para superar tudo isso, né? Então, não se deixe abater por nada. Não fique ouvindo notícias. Sabe, outro dia eu precisava saber um pouquinho mais sobre empresas, como é que ia ficar e tudo mais. E liguei o rádio para me ouvir. Eu falei assim, eu vou ouvir porque a rádio. Olha, mas a rádio não fala coisa boa, só fala naquilo, sabe? Então, peguei e desliguei o rádio. Agora, rádio mundial não, rádio mundial sim, né? Sempre dá naquela boa frequência. Agora, então, se eu não ouço rádio, se eu não ouço a TV é pior ainda. Só dá essas coisas. E você vai ver ao vivo o que acontece, a gente isso, a gente aquilo. Então, você entra nessa frequência,
Para quê agora eu digo? Para quê? Os antigos sábios diziam assim, que 20 anos demoramos para crescer, 20 anos para aprender, então a partir dos 40 anos para cima, você aprende a ser sábio. Então, quanto mais você envelhece, mais sábio você vai ficando, mais sabedoria você vai tendo, você vai entender esse mecanismo da vida, né? Porque até eu ouvi uma pessoa falar assim, quanto mais a gente reza, mais diabo aparece. Tem até um livro que fala sobre isso, mas eu não li, tá? Quanto mais eu rezo, mais diabo aparece. Mas é mesmo. Então, fugir para quê? Fugir, se você foge é porque tem medo. E esse medo, né? Lembra-se que eu contei aquela história, né? Que havia um grande dragão que assustava toda uma vila. E nessa vila, então, de vez em quando, o dragão, assim, em alta montanha, soltava as labaredas lá para baixo e dizia, uma hora eu vou comer todos vocês. Aí, um rapaz, um grande herói, fala assim, eu vou ver o que esse dragão quer de nós, porque ou eu morro por vocês, ou eu mato o dragão. Então, subiu ele lá na montanha. Chegando na montanha, aproximando-se no pico da montanha, ele começou a notar que havia um gatinho, né? Conforme ele ia aproximando, esse dragão se tornava um gatinho. Eu falei assim, mas como é que você se torna um dragão? Eu me torno um dragão porque todo mundo tem medo de mim. Então, quanto mais medo as pessoas têm de mim, mais eu cresço. Olha só. Então, é para se pensar, né? Pode existir como existe todas as coisas, podem existir a gripe disso, gripe daquilo, enfim, existe sim. Nós temos que respeitar, né? Existe, ele está lá. Então, o que é que você tem que fazer? É aumentar sua resistência, né? Aumentar sua energia positiva, porque se você estiver na negatividade, não tem como você aumentar sua resistência, porque tua cabeça é um grande mecanismo que vai trazer a você alegria ou infelicidade. Então, como nós falamos, nós não podemos ter medo desse gatinho, porque quanto mais medo nós temos do gatinho, mais ele se torna um dragão. Então, como eu disse para vocês, nós estamos em ombro de gigantes. Nossos pais foram gigantes, né? Nossos maridos, nossos companheiros. Se você não teve puxa vida, mas você é um grande gigante, que você tem que crescer, né? Então, é isso aí, é colocar as coisas de frente e não ter medo de nada, né? Colocar as coisas de frente e não ter medo de nada. Pois é, pessoal, então, iniciando o nosso programa de hoje, né? Quem não nos conhece, eu sou Eda Yamura. Estamos aqui na rádio há 25 anos, eu e Nakamura-san. Nakamura-san é acupunturista, ele veio, é o primeiro apresentador da Rádio Mundial, japonês, mas naquela época, 25, olha, já estamos falando da coisa antiga, né? Então, o japonês começou a falar sobre alimentação e aqui nós estamos, né, com o nosso espaço. E ele é acupunturista, ele trabalha com o físico das pessoas e eu trabalho com o emocional das pessoas. Então, é claro que o medo vai atingir os rins, né? Quem pode ver que quando você leva um susto ou quando você se faz assim, você faz xixi, né? Você não segura o xixi. Então, o medo, quanto mais medo nós vamos tendo, mais o rim estará sofrendo. Então, não temos que ter medo. Pode ver essas boas retenção de urina, essas coisas todas, estão aí provocadas pelo medo, né? E provavelmente Nakamura-san vai comentar um pouco também sobre isso nesse no segundo bloco, né? O que é o medo, o que ele pode fazer. Então, eu, como disse, trabalho com os florais de Bach, sou terapeuta floral também há 25, 26 anos atrás, porque vão fazer 26 anos de espaço, né? E 25 anos de Rádio Mundial. Então, eu trabalho com as emoções. Eu vejo através da radiestesia como está seu emocional, né? Como você está e por que você está assim. Veja, às vezes nós comentamos aqui, eu falei sobre o medo, sim, pode ser medo conhecido, como também pode ser o medo desconhecido.
O desconhecido é o aspen que vai trabalhar, né? Ai, não sei do que eu tenho medo, por que eu me assusto tanto, né? E também tem o outro medo conhecido, que é o quê? É aquele que você, medo do cachorro, medo de, sabe, medo das coisas, medo de sair na rua, né? Porque eu vou ser assaltada, né? Uma coisa mais material. Agora, tem o rock rose também. O rock rose é um floral que vai trabalhar o pavor. Tem pessoas que quando tem medo, chega a tremer de medo, né? Então, pode ser aí uma síndrome do pânico e tudo mais. Então, nós estamos trabalhando com todos os florais, porque eu falo sobre cada um do floral, mas veja bem, o que nós temos que pensar sempre é num conjunto, porque um medo nunca estará sozinho. Por que você tem medo? Porque você teve algum trauma emocional. Então nós vamos falar em Star of Bethlehem, né? E aí, por que você tem medos? Porque você teve mudanças na sua vida. Você se separou, ou você mudou, ou você foi mandada fora do emprego. Então, é medo do futuro, alguma coisa assim. Então, o Walnut entra aí também, porque as mudanças, né, também amedrontam muita gente. Mas e aí o medo, o que vai acometer? A ansiedade. Olha só, quando nós começamos a puxar o fio da meada, é um atrás do outro. Nós começamos a sentir ansiedade, preocupação. Então, a preocupação significa, ai meu Deus do céu, o que vai ser do meu futuro? O que eu vou fazer isso? Ah, meu Deus, sabe? Então, é um conjunto, né? E eu trabalho com isso. Através da radiestesia é que eu detecto o que vocês têm. E é claro que também através da sua conversa é que eu vou colocar os florais. Então, vocês poderão marcar consulta conosco no 5589-5375. 5589-5375. Ou no nosso WhatsApp 98605-4628. 98605-4628. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre ozônio, né? Ozônio é tudo. Hoje estava... eu de manhã, como eu digo para vocês, eu tenho um aparelho de ozônio, um gerador de ozônio na pia, como eu também tenho no banheiro. Então, todas as manhãs, se eu vou no banheiro antes, por exemplo, se vai evacuar, porque normalmente a gente evacua de manhã, eu já ligo o aparelho de ozônio, porque em seguida vai entrar outra pessoa, que é o Nakamura, ou sei lá eu, né? Enfim, eu já ligo o aparelho de ozônio, o banheiro não vai ficar cheirando mal, né? Por quê? Porque eu tenho o aparelho de ozônio, ele vai purificar o ar do banheiro. Não só o ar do banheiro, mas como também o quarto de uma pessoa que está acamada há muito tempo, que ela vai, claro, o quarto vai ficar cheirando, terá aquele cheirinho, né? Então, ele vai matar as bactérias do ar, ele vai purificar o ambiente, né? E além de que ajudar por exemplo, uma pessoa que esteja doente com a água ozonizada, né? Ou também até fazendo escaldapés, ou fazendo limpezas de feridas, ou de cirurgias, para ajudar na cicatrização, para não dar infecção, né? Para matar as bactérias. Então, o gerador de ozônio está à disposição lá no Espaço dos Aromas, e você poderá também pedir pelo WhatsApp para nós enviarmos para todo o Brasil. Então, anota aí o telefone 5589-5375, 5589-5375, ou no nosso WhatsApp 98-605-4628, 98-605-4628. Vamos entrar agora no intervalo comercial e voltamos já já. E voltando aqui no nosso segundo bloco, lembrando que nós estamos nos aproximando do outono. Notaram que já começou a refrescar, o céu ficou mais azul, as nuvens ficaram mais brancas, né? É uma fase que eu gosto muito de outono, né? Porque ele começa a refrescar à noite também, então é tudo muito diferente. Eu já estou fazendo a minha desintoxicação para me entrar no outono, né? Essa é uma semana de desintoxicação, e eu gostaria que você, ouvinte,
fizesse essa desintoxicação, fizesse uma limpeza profunda de intestino. Por que limpeza profunda? Porque você precisa limpar a tua casa, se preparar para essa nova estação. Agora estava quente, né? Então você comeu, bebeu, enfim, o seu fígado está bem sobrecarregado, né? Salvo, claro, essas pessoas que tomam muito cuidado, que comem só verduras, legumes, né? Eu não sou, vou dizer, sou réu, confesso, né? Eu gosto de, assim, comer, mas assim, não abuso, claro, né? Mas eu tenho que fazer essa limpeza, porque eu acho que é minha obrigação limpar a minha casa interna. Eu agradeço todo o meu corpo, todos os dias. Obrigada, Eda, muito obrigada, obrigada. Mas nós também não é só agradecer, é cuidar e limpar. Não adianta você ligar e falar, eu tenho um teto muito bom, graças a Deus meu apartamento é bom. E se você não limpa o seu apartamento? Então, você tem que se preparar sim para essa nova estação. Porque cada nova estação são novas coisas que vêm. Então, está aí o programa Criar prontinho para você usar, né? Para você ter essa facilidade de fazer todos os dias. Você pode trabalhar, ou você que está home office em casa, é uma oportunidade também para você fazer essa limpeza profunda de intestino, de fígado e vesícula, tá? Então, está à disposição lá no Espaço dos Aromas. Nós entregamos para todo o Brasil. Lembrando, gente, que se você vai fazer uma dieta, não faça em cima de um intestino sujo. Não coloque flores num vaso que está com água velha, tá? Flores novas numa água velha. Não adianta, não vai durar. Então, para você começar uma dieta, para você começar até um tratamento, para que você possa absorver melhor, então, faça uma limpeza. Primeiro, faça uma limpeza na casa, para depois pôr móveis novos na casa. É bem por aí, tá? Então, você poderá ligar no telefone 5589-5375. 5589-5375. Ou nosso WhatsApp 98-605-4628. 11 98 605 4628. E nesse mesmo telefone você poderá pedir também o seu agarix. Nós falamos em aumentar a resistência. Lembra-se que a beta-glucana que tem no Agarix blasei, que é o nosso cogumelo, é o cogumelo do Brasil. Então, essa substância glutana é algo sensacional. Pesquisem para você saber um pouco mais. Lembrando também, se você faz uma dieta, né, o próprio Agarix, ele já vai assim, ajudar você nessa dieta, porque ele é proteico, ele é proteína. Tanto os vegetarianos que não comem carne, comem os cogumelos porque ele é proteína, né? Então, as pessoas substituem a carne pela proteína, que é uma proteína vegetal. É sensacional. Então, está aí a Agarix blasei também, nós entregamos, né? Tem à disposição lá no Espaço dos Aromas, está à disposição para todos. Lembrando também, a Agarix blasei também para animais, viu? Para animais, porque os cachorrinhos não falam, os gatos não falam, enfim, né? Eles não conseguem falar. E tem muitos animaizinhos que estão aí com problema sério, principalmente de tumorzinhos, né? Então, você poderá ajudar seus animaizinhos. Não espere ficar com tumor, né? Por exemplo, a Chanel tem um tumorzinho, mas a Tiffany não tem. Mas eu dou junto com ela, eu dou para a Tiffany também. Por quê? Porque assim ela evita ter, assim melhora a resistência dela também. E é resistente, viu? Bom, então agora é Nakamura-san que vai nos falar. Então, hoje é Douro, né? Douro. E Douro tem dois tipos. E veio do externo e nasceu com internos. Tá. Problema interno ou externo? Externo é bateu bola. Sim. Caiu. Isso é dor externo. Acidente, né? Agora, dor veio do interno tendinite, nervo ciática, enxaqueca, artrite. Isso veio do interno. Sim. É verdade, tem dois tipos, externo e externo. Interno e externo. Veio do externo é simples. Sim.
né? Faz massagem, passa um alguma gelo. Coisa, né? Vai ao hospital, tem que costurar alguma coisa. Remenda, enfim. Agora, dor verde interno. A dor interna, eu acho que é mais complicado, né? Então, por que esse complicado tem causa de dores. Esse dor, origem da dor verde onde? Tá. Que é a mamãe e o papai, né? A semana passada falou. Exatamente. 60% do caso de dor é alimentação. Alimentação. 30% é emoções. Meu Deus, 60%, puxa vida, mas emoção também tem um grande emoção peso. Também, sim. Mas para caso de dor, qual emoção mais aumenta dores? Qual a emoção que aumenta a dor? Por exemplo, alegria, tristeza, mágoas. Tá. Qualquer dor interna, então. Qual que mais prejudica? Ajuda a aumentar a dor. Isso. E não perdoa. Não perdoar. Não perdoar. Tem pessoas que não conseguem perdoar, né? Isso. Para não perdoar, o que é, né? E governo. Não perdoar governo. Rouba muito. Exatamente. Aquele bandido, aquele sem vergonha. Aquele não tem vergonha na cara. Enfim. Tá cheio de buraco na rua. E não perdoar prefeituras. Sim. Isso tudo junta de tudo. Esse prefeito está levando a gente pro buraco, porque o presidente não sei das quantas, eles não fazem nada, mas ficam aí nessa mágoa, né, na comemoração. Outro irmãos, né, vizinhos, filhos, maridos. Nossa Senhora, quanta coisa! Mulher tem muita memória, tá ótimos. Quando tem briga, bate-boca, né? discussão. Mulher fala coisa de 20 anos atrás. Você fala aquele dia, eu pode fazer essa coisa. Mas fala, eu não falei, você fala, eu lembro. Pois é, memória. A mulher tem a memória melhor que o marido mesmo. É verdade. O marido não lembra o que ele falou lá 20 anos atrás. Nossa, é bem por aí mesmo. E não perdoa esse coisa de 20 anos atrás. Você falou, você fez eu machuquei meu coração. Isso. Ainda está guardando direitinho esse. A mulher guarda, realmente. Se ela viu 20 anos atrás um pouco de batom na camisa do marido, ela jamais vai esquecer. Ela não perdoa mesmo. Ou quando tempo de criança, todo mundo faz jantar. Irmã mais velha está ganhando mais quantidade de carnes. Exatamente, caçula pouco, sabe? É igual uma amiga minha, né? Que a mãe deu relógio para todo mundo, para ela foi o relógio de um tio falecido. Ela não consegue perdoar até hoje a mãe dela. E agora, qual, né, quando tem muito dores, qual tipo de mais não conseguir perdoar E eu? A si próprio. Si mesmo, né? A si mesmo, realmente. Eu sou gorda, eu não perdoo esse gorduras, eu comi muitos. E complexo também. Complexo de inferioridade. Isso. Não se perdoa, né? Acha que é péssima, acha que tem todos os defeitos. E salário, quando está desemprego, e separações. E quando, exemplo, mamãe morreu, esse caso de eu não ajudo, eu não perdoar. Sim, é verdade. Muitas coisas que passam sem perdoar, né? É verdade. E outro doença também. Não perdoa não fica magoado para doenças. Não perdoa esse reumatismo, derrames.
Sim. Está magoado para doenças. Sim, sim. Então tudo isso é que vai aumentar, é uma emoção negativa, né? Por isso que vai automaticamente aumentando a dor, né? Isso não é psicóloga, né? Sim. Quando o cliente veio, não fala, você não está perdoando, por isso Sim, tem muito dores. Claro, Mas se pergunto também, todo mundo fala, eu estou ótimo. É verdade, Isso não coisa de segredo, né? Sim. Tá cadeado. É uma coisa muito íntima, né? E ela se prende assim, nessa própria cadeia mesmo de pensamentos, né? É o que Nakamura-san falou. Ele está cadeado. Você fica numa cadeia, você fecha e joga a chave. Né? E fica nessa cadeia de pensamentos se martirizando, né? Porque eu tenho dor, essa dor que não me abandona, essa porcaria dessa dor, ou de um órgão, ou de qualquer coisa aí, né? Então, essa também ajuda a aumentar a dor. Não é dor, né? Bronquite, asmas. Sim. Do criança é muito simples. Sim. Quando o tempo de separação da mãe. Isso, a tristeza, isso, né? Tristeza. Isso. Mas quando 30, 40 anos de idade tem asma, bronquite, essa tristeza está escondido lá no fundinho, não lá fala no para fundinho, ninguém. lá naquela gavetinha, lá naquela última gaveta, né? Isso. Dos nossos pensamentos. Um pouquinho fala linguagem japonesa, né? E português é perdoa, não perdoa. Sim. E japonês chama yurusu. Yurusu. Isso, yurusu. Yurusu é relaxa. Yurui. Yurui significa yurui, relaxado. É igual aquele elástico que você puxou, aí voltou, tá tudo relaxado. Isso. Então yurui. Perdoa é relaxa. Yurusu. Então perdoar é relaxa. Tipo, relaxa. Quando relaxou melhora a circulação do sangue, linfas, isso, yurusu. meridianos, músculos. Não tá levando a nada. Então yuruskoto, né? Então significa perdoe, né? Então fica igual aquele elástico que já foi esticado ou aquela bexiga que já foi enchida e ficou toda lá relaxada. Assim, é verdade. Não vai levar a nada a mágoa, né? Agora, não perdoa, yurusanai. Não relaxa. Não relaxa, fica duro, tensão, mastica dente, fecha mãos. Aquele elástico esticado, aquela bexiga cheia, dura, né? Que qualquer hora estoura, olha só, né? O elástico também pode estourar a qualquer momento, não é? Você estica num ponto, não é? Que a mãe fala pro filho, você está esticando a minha paciência, vai chegar numa hora que vai estourar. É assim, o yurusu ou yurusanai. Então o cliente tem que escolher, né? Antes vai na médico, farmácia, acupunturista, massagista, né? Mais coisa economiza dinheiro yurusanai, né? Perdoa. Isso. Lembrando então, yurusu é perdoar. Yurusanai é não perdoar. Então yuruku, fica mole, fica relaxado, né? Então se perdoa e não precisa tomar nada, não sai casa, já automaticamente. Então, olha só, né? É muito interessante isso. Quando o yurusanai está esticado, está duro, é igual, por exemplo, tensão no ombro, né? Está duro. Aí, quando uma pessoa vem e faz massagem, aí fica yurui, fica mole, olha só. Então, vocês veem que a palavra tem tudo a ver. Então, o relaxamento é realmente importante. Importante é também lá dentro do coração. Não vai me levar a nada, não é? Agora, eu sou terapeuta, né? Mas essa coisa de emoção é muito complicado, né? Sim. Na hora ninguém não abre. É verdade. Ninguém abre a porta, né? Também não perguntou, né? Sim. Mas
antes de aplicar, antes de tirar dor, quando o pessoal tem muito tensão, dores, e aplica ponto de perdoa. O ponto do perdão. Será que existe uma ponto de perdoa? Será que tem? Tem? A altura de corona. A redação está recebendo sempre isso. É? Eu perdoo. Então é por isso que eu tô yuruco. É por isso que eu sou yurui. Tem a altura do vertebral, né? Baixo do... a altura de escápulas. Tem uma ponto de corona. Entre corona. Esse ponto chama caminho de Deus. Sim. Quer dizer, então é um ponto também que relaxa a pessoa, né? Isso. E faz esse ponto, não é acupuntura, faz mocha. Sim. Com bem fazer com mocha é uma erva de artemísias, faz conezinhos. Outra erva não funciona. A única erva é infravermelha longas. Exatamente, né? Lembrando que a artemísia, ela solta uma lãzinha e o Nakamura trabalha justamente com esse mocha, chama-se mocha lã aqui no Brasil, né? No Japão é mogusa e aqui no Brasil é mocha lã. Essa mocha lã, veja, é os pelinhos da folha de artemísia. É assim, então é um algodãozinho que se faz um cone feito um arrozinho e se coloca no ponto. Isso é erva de artemísia, é sagrado. Fogo também é sagrado. O fogo é sagrado. Isso é energia sagrada aplicada, chama caminho de Deus. Caminho de Deus. Então, tem 65 pontos de meridianos. Mas alguma ponto tem nome, chama nome de Deus. Sim. Existe nome de diabo também. Então existe o nome também do diabo. Deus. Sim. Esse caminho de Deus, né? Esse ponto aplicou. Faz mocha, mas mocha faz tampinhas. Antigamente queimava, doía, verdade. Mas agora quase não sente nada. Eu estava até comentando com o Nakamura-san, né, que antigamente, vê se pode, eu era uma menina de 7, 8 anos, sei lá eu, e a minha avó pedia para aplicar para ela. Então vocês fazem ideia como é antiga essa terapia. E eu, criança, não entendendo nada, coitadinha da minha avó, fazia aqueles grandão e ela gritava de dor, né, porque queima. Mas agora a técnica é não deixar queimar, porque senão não vem ninguém, né, Nakamura-san, né? E antigo do Japão, né? Até 3 anos de idade. E quando criança, essa criança leva para o templo japonês. Sim. Quando leva ao templo japonês, monge japonês aplica na ponta de caminho de Deus com mochas. Por que faz, né? E trata aquela, chama criança grita. Sim, histeria. Histeria da criança. Tira esse ponto, tira esse histerias. Que interessante. Eu me lembro, quem quiser ver, pode ver na minha nuca. Meus pais aplicavam na minha nuca quando a gente fazia qualquer arte, qualquer coisa errada, meu pai queimava. Então, esse ponto ponto de enxaqueca também. Então, parece o ponto de enxaqueca tem na cabeça, né? Tem, sim, também tem, né? Que ponto principal. Sim. Mas aonde mais tira ponto de enxaqueca? Esse ponto de corona mesmo. Que interessante. Quando aplico esse ponto como que vai a reação, né? Quando o cliente estava fechando a mão, chegou aqui, está fechando a mão e abre a mão. Relaxa, né? E quando está masticando o dente, e solta. Sim, solta o maxilar. E quando a sobrancelha estava acima, e desce a sobrancelha. Isso, relaxa tudo. E começa a respirar. Fica yurui, né, Nakamura-san? Fica yurui. Antes de fazer tratamento, respirava com o peito mesmo, isso. até garganta. É uma respiração bem superior, né? Só essa parte superior, garganta e peito, vias aéreas acima, né? Então, quando esse ponto aplica 7 vezes, 10 vezes aplicou, quando soltar, e músculos e emoção também fica redondinhos. Sim. Então, meu sistema não é falar com
pessoalmente, né? Sim. E relaxa músculo, Relaxar é... melhora a circulação de sangue e perdoa. Ah, tá. É muito interessante isso. E é claro que cada um tem seus pontos específicos, né? Então, quando faz tempo, recebendo mocha, sente sono, quando sai aqui relaxado. É verdade. Eu saio zonza. Eu tenho que ficar ou sentada, alguma coisa que eu saio zonza. É difícil conversar com cliente que fala português, mas existe esse ponto de para perdoar com a cultura mocha. Certo. Então, nossa, quanta coisa, né? Então melhor é Yurusso, né, na conversação. Yurusso, lembrando, Yurusso é amolecer, é relaxar, né? Yurusanai. Nai já tá falando nai, né? Então não perdoar, não relaxar. Então qual mais para dor, para não perdoar, né? Quando a pessoa perdoa, enxaqueca, tensão de ombro, tendinite, e dor de lombar, e ciático, e dor nos joelhos. Sim. Isso é principal. Esses são os principais. Quem tem esse problema não está perdoando. Não está perdoando. Então é muito mais profundo do que a gente imagina, né, na Kamura-san. Pois é, pessoal. Então, na Kamura-san é dessa forma que ele usa também essa terapia oriental, né? Ele trabalha com a Mochalan, lembrando, tá? A Mochalan, são pequenos conezinhos, né, que ele vai tampar com um bambu, para que não... E o bambu também já tem... Tudo já é esquematizado. O bambu já tem a energia do bambu, né? Então, você já tem a energia do fogo, né? Que ele vai, ao mesmo tempo, fazer uma ventosinha quando ele está aplicando fogo. Então, é fogo com ventosinha junto e também a acupuntura. E quando necessário for, ele também utiliza a ventosa. Então, são essas técnicas que na Kamura-san trabalha, trabalhando com o físico da pessoa, com dor mesmo, né? Então, eu trabalho com o emocional e na Kamura-san trabalha com a dor física, que é uma dor que a gente não suporta. Nós estamos abertos a semana inteira, tá? De segunda a sábado, das 9 às... de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, e no sábado, das 9 às 15 horas. Portanto, hoje nós estaremos abertos até às 15 horas. Lembrando que hoje ainda tem 2 horários disponíveis, tá? As pessoas que trabalham durante a semana poderão ir hoje, que está a partir de hoje está disponível, tá? Então, os nossos telefones 5589-5375. Repetindo, 5589-5375. Ou no nosso WhatsApp 11 98 605 4628. 11 98 605 4628. O nosso endereço fica na Avenida Fagundes Filho, 1037. Avenida Fagundes Filho, 1037, Estação São Judas do metrô. Saia pelo lado à esquerda após a roleta, lá em cima novamente esquerda e esquerda novamente. Se você quiser adquirir ainda hoje seu programa Criar ou tapetinho, né? Nós falamos sempre do tapetinho mágico. E quem quiser saber mais um pouquinho sobre os nosso espaço, então também acesse o YouTube, que nós estamos gravando todos os programas no YouTube. É só colocar Espaço dos Aromas no YouTube, que nós estaremos lá já, né? Todos os programas estarão lá. Quer saber um pouquinho mais sobre terapia podal, sobre tapetinho? Dá uma olhadinha, põe lá terapia podal, que nós estaremos lá mostrando para vocês como é a terapia podal, tá? Então, como é o tapetinho, como se usa o tapetinho, né? O que as pessoas sentem, enfim, estamos lá no YouTube também. Por enquanto, um grande abraço para vocês, um grande dia e até sábado que vem às 9 horas. Tchau, tchau.